Oremos. Pai nosso que estás nos céus, aqui nos encontramos em Tua presença. Queremos te agradecer por este dia, por estes momentos que iremos estudar a Tua palavra. Pedimos novamente que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos ajudando a entender e também colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Abençoa todos os que estudam conosco, dê vitórias nos problemas que enfrentam, que permaneçam firmes, confiantes de que Tu irás conceder bênçãos e vitórias no tempo oportuno. Abençoa, Pai, todos os que pedem orações. Tu conheces os problemas que enfrentam. Abençoe Daniel Júnior, Josenildo Santana, Isaura Silva. Ela está agradecida pelo aniversário da igreja, que será domingo, dia 23, e diz ela que haverá um bolo de 6 metros, que Tu abençoes essa festividade na igreja da Isaura Silva, Pai. Abençoe também o Leônidas Bezerra, Roseli Menezes, especialmente a neta Sofia. Abençoe Getúlio, lá de Jacobina, na Bahia. Também abençoe Renilda Bispo, Valdenir Cani, Rosângela Wagner, especialmente sua mãe que está enferma. Abençoe também Maria Valdenir Vale, Valdemir Hoffmann, Ana Maria, Marinha Vieira da Silva, pedindo pelo filho Francildo que abandone o vício da bebida. Também abençoe Cleide Aparecida Silvério e todos os demais que pedem orações, Pai. Cremos em Ti, no Teu poder e esperamos que as bênçãos sejam concedidas para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Hoje estaremos finalizando o estudo desta semana. Estivemos estudando sobre 2 grandes gigantes da fé, que foram Josué e Caleb. E claro que nós temos outros gigantes também registrados na Bíblia, gigantes espirituais, mas essa semana especialmente Josué e Caleb, porque está aqui no livro de Josué que nós estamos estudando. E conforme nós já mencionamos, Josué e Caleb, eles saíram com Moisés e toda aquela multidão lá do Egito, quando Deus libertou o povo da escravidão. Ali, Josué e Caleb eram mais ou menos assim de uma meia idade, e eles contemplaram as maravilhas que o Senhor foi realizando durante a saída do Egito, as pragas que caíram, depois a travessia do Mar Vermelho, o maná que caía todos os dias, menos no sábado, e também a água que saía da rocha. Enfim, eles presenciaram todas aquelas maravilhas que Deus realizou pelo povo, apesar do povo se rebelar, se revoltar contra Deus. Mas Deus é fiel, irmãos. O Deus, o que Ele promete, Ele cumpre. E assim como Ele prometeu que daria a terra ao povo de Israel, a terra foi dada. Levou mais de 40 anos para que eles chegassem lá, porque o povo era rebelde. O povo acreditou naqueles 10 espias que disseram que seria impossível eles entrarem na terra, porque era habitada por gigantes filhos de Enaque. Mas Josué e Caleb disseram, não, se o Senhor prometeu, se Ele disse, nós iremos possuir a terra. E assim também, irmãos, é conosco. Nós temos que confiar em Deus. Não confiar em nós, não confiar nos seres humanos, nas pessoas, para nós sermos vitoriosos na nossa vida espiritual. Somente Deus é que tem a vitória. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Deus, Ele enviou Jesus, o seu Filho, para vir a este mundo, dar a vida por cada ser humano. E todo aquele que crer em Jesus e o aceitar, diz João capítulo 3:16, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós temos que crer nessa promessa. Nós aceitamos a Jesus, nós estamos caminhando com Jesus e enfrentamos muitos problemas, muitos desafios, assim como o povo de Israel enfrentou todos aqueles desafios para chegarem a possuir a terra. Mas aqueles que foram fiéis, confiantes em Deus, triunfaram, receberam a terra por herança. E nós até estudamos essa semana, Caleb, ele chegou para Josué, depois que estavam distribuindo as terras, e disse assim, olha, Moisés falou que a terra que eu pisei, ela vai ser minha. E era um monte, era uma montanha, e ali habitavam gigantes. E Caleb disse, olha, eu tinha 40 anos quando Moisés disse que eu possuiria essa terra. Agora eu estou com 85 anos,
mas a minha força é a mesma, meu vigor é o mesmo, minha disposição é a mesma. Dá-me essa montanha. E assim aconteceu. Ele recebeu aquela montanha como herança, ele possuiu a terra, ele expulsou os gigantes pelo poder de Deus, e Josué pegou uma terra que não era uma terra que as pessoas queriam, porque não era agradável aos olhos, mas Josué, ele ficou com aquela terra que sobrou. E ali, essa terra era perto de Siló, onde estava a tenda da congregação, onde estava o tabernáculo. E ele queria estar perto do tabernáculo. Josué, assim como Moisés, foi um líder humilde. Vocês se lembram que Deus, certa vez, disse a Moisés, olha, eu vou destruir todo esse povo e vou fazer de você uma grande nação. Moisés disse, não, Senhor, se for para ser assim, risca meu nome do livro da vida. Humildade, irmãos, é tudo na vida. É claro que nós temos que lutar pelo que nós queremos, pelos nossos objetivos, mas nós temos que ser humildes, sempre confiando no poder de Deus. Ninguém vai entrar nos céus com a sua própria força, o seu próprio poder, o seu próprio conhecimento. Nós entraremos nos céus se nós nos humilharmos diante da potente mão de Deus e nós nos entregarmos diariamente a Jesus e confiar nele para nos dar vitória nas lutas e problemas que nós enfrentamos. Sabemos que a vida, para todos, ela é cheia de altos e baixos. Tem dia que está tudo muito bem, mas no outro dia está tudo ruim, mal. Parece que as coisas estão trabalhando contra nós, mas nós temos que nos animar, nos fortalecer no Senhor. Jesus, ele convida, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quantas pessoas têm dito para nós aqui que estão se sentindo desanimados, fracos, sentem que não terão forças e, quem sabe, não estarão nos céus. Eu procuro animar as pessoas, eu procuro dizer assim, não, a vitória não é sua, não é você que vai vencer, é Jesus, mas para isso tem que buscar a Jesus, tem que se humilhar diante dele todos os dias, ter relacionamento com ele, comunhão com ele e buscar nele a força, o poder necessário. Tristeza e sentimentos ruins sempre passa pela nossa vida, mas uma coisa nós devemos ter certeza, que nada dura para sempre. Nem mesmo os problemas, nem mesmo os dias ruins duram para sempre. Porque, como nós conhecemos bem aquela expressão, que por trás daquele céu nublado, aquele céu escuro, de tempestade, por cima das nuvens brilha um sol. Assim também é com a nossa vida espiritual. Por cima dos nossos problemas está Jesus, que é o sol da justiça. E Jesus, ele quer que nós confiemos nele. Jesus, ele quer que nós não fiquemos olhando para os nossos problemas como que sem solução. Muitas pessoas gostam de subir em lugares altos, até mesmo, quem sabe, andar de avião e olhar lá de cima para ver aquela cidade lá embaixo, pequenininhos, edifícios pequenininhos. E quando as pessoas descem desse lugar alto que está, e também mesmo descem de um avião, e elas começam a andar nas ruas, elas veem quão pequenas elas são perante esses edifícios que lá de cima pareciam tão pequenos. Assim, irmãos, são os problemas. Se o nosso problema é grande, nós temos um Deus maior, um Deus que quer fazer de nós um vencedor. E nós precisamos enfrentar os desafios que nos sobrevêm na perspectiva da fé. É pela fé que nós vamos vencer. Por isso que nós estudamos aqui essa semana sobre Josué e Caleb, gigantes da fé. Nós temos que olhar as dificuldades na perspectiva da fé. É pela fé. E o próprio Senhor Jesus, ele disse que
Sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Está em Hebreus, o apóstolo Paulo, que nós cremos que foi ele que escreveu o livro de Hebreus, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus quer que nós coloquemos a nossa fé em ação. Assim como Josué creu, assim como Caleb creu e tantos outros que entraram na terra prometida creram que iriam tomar posse da terra, Deus também quer que nós creiamos nele. Ele disse que nós seremos vencedores e nós temos que crer, porque nós não fomos criados para ser derrotados. Nós só seremos derrotados se nós nos entregarmos ao desânimo, se nós nos entregarmos aos problemas que nós temos, aí seremos derrotados. Mas enquanto nós tivermos fé e buscarmos em Jesus o poder, a força, nós seremos também gigantes, assim como foram Josué e Caleb. Alguém certa vez disse que a dúvida, ela vê os obstáculos. A fé, ela vê o caminho. É claro que às vezes nós não estamos vendo uma luz no fim do túnel. Nós não estamos vendo saída, mas nós temos que exercitar a nossa fé. Crer que Jesus está conosco e que Ele vai nos dar a vitória. Não duvidemos, porque se nós duvidarmos, nós só iremos enxergar os problemas, os obstáculos em nossa vida. Quem tem fé voa alto. Ele sobe às maiores alturas, assim como a águia. Assim também é aquele que tem fé. A dúvida, ela questiona, mas a fé, ela responde: eu vencerei pelo poder de Jesus. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco essa semana estudando a Bíblia. Nós vamos retornar no domingo, dando sequência ao estudo do livro de Josué. E queremos agradecer a todos vocês que participam conosco. Não deixem de acompanhar os estudos, as orações, as respostas que nós temos aos sábados. Não deixe de clicar no dedinho de joinha, porque isso faz com que outras pessoas também recebam o que nós aqui gravamos. E nós queremos, em nome de Jesus, desejar a todos vocês um bom dia, um feliz dia da preparação, hoje sexta-feira, um feliz sábado amanhã, e no domingo estaremos juntos, então Deus assim nos permitindo. Que Deus nos abençoe.